Você perde vendas porque te faltam 3 coisas fundamentais. Se esse assunto te interessa, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para entender qual que é a principal dificuldade hoje do vendedor de vender. Na verdade, são muitas dificuldades. E neste vídeo eu quero te mostrar 3. Então, sem muita enrolação, tá? É um vídeo direto ao ponto mesmo. A primeira delas é, sem dúvida alguma, a falta de entusiasmo. Quando você começa na área de vendas, vai acontecer vários e vários problemas que vão tentar tirar você do eixo. Não tem como. Problemas tanto na fase do teu funil, no teu dia a dia, com os teus clientes, e problemas também na tua casa, com a tua família, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com tua mãe, tua avó, com o papagaio, com todo mundo. Problemas se é universal. São uma das coisas universais do mundo, além da morte, são problema. Todo mundo tem problema na vida. E por causa disso, é muito difícil você se manter entusiasmado. Só que pensa comigo, se você tem muita dificuldade de se manter entusiasmado com tantos problemas que acontecem contigo, os clientes também têm muita dificuldade de se manter entusiasmado. Eles tendem a olhar para o lado negativo da coisa, tendem a valorizar o tempo deles com mais afinco do que antigamente. Antigamente, o vendedor chegava e começava a falar sobre vida pessoal, sobre qualquer coisa assim, sem entregar nenhuma novidade, sem fazer nada de diferente. Todo mundo falava, era o vendedor falastrão, né? O vendedor da lábia. E a galera aceitava. Mas com o avanço da internet, do celular, com o nível de depressão e de ansiedade que cresceu no país por causa desses avanços, né, não a culpa não é do avanço, mas de quem não soube avançar junto, as pessoas começaram a ficar mais deprimidas, mais estressadas, o trânsito é briga, agitação, é caos. Então elas não querem perder tempo. Hoje, você vê pessoas no Instagram, por exemplo, rolando reels e quanto mais, longo for o reels, menos paciência elas têm. Tem que ser coisa rápida, 3 segundos, 5 segundos. Então as pessoas não têm paciência para receber um vendedor hoje, como antigamente elas tinham. Imagina então você ir com cara de robô na frente do cliente. Um vendedor cabisbaixo, um vendedor que demonstra tristeza, que farma uma aura negativa em torno do cliente. Você acha mesmo que ele vai se interessar por você? Então, o primeiro elemento é entusiasmo. E entusiasmo não é ser palhaço. Entusiasmo é você ser bem-humorado e apresentar para o cliente o lado bom, o lado agradável da vida, o copo meio cheio. Só assim ele vai parar para te ouvir. Se você não fizer isso, você já perdeu o ponto e a conversa nem continua. Se continuar, é mais por educação, tá? Então, primeira coisa que os vendedores esquecem é de pensar todos os dias quando acordam, por que que eu trabalho com vendas? Quem que eu quero servir? Quem que eu quero ajudar? Para que isso importa para mim? E ir entusiasmado diante dessas reflexões a cada visita, a cada ligação, a cada interação com o cliente. Esse é o primeiro elemento que é muito negligenciado. O segundo elemento, o segundo ponto que faz vendedores perder venda, inclusive você pode estar perdendo venda por isso, é a falta de confiança. Um vendedor que não é confiante, um vendedor que não acredita naquilo que ele vende, ele não consegue dar segurança para quem irá comprar. Na cabeça do cliente, quando ele olha um vendedor assim falando: "Ah, não, vai dar certo sim. Não, pode confiar", de um jeito assim sem convicção, na cabeça dele fica um dilema: "Meu, será que eu compro ou não?". Eu acho que não, porque se nem o vendedor acredita naquilo que ele vende, por que que eu tenho que acreditar? Entende? Então, o cliente, ele só compra de quem é confiante. Mas para chegar nessa dúvida se compra ou não, se tá passando confiança ou não, o entusiasmo tem que vir antes. Então por isso que eu comecei por ele. Não adianta nada você ser confiante e ser morto. Você tem que ser vivo e passar confiança. Essas 2 coisas têm que andar juntas. E o terceiro ponto é um ponto que ninguém fala.
Eu nunca vi, tá? Às vezes agora, a partir desse vídeo, eu espero que as outras pessoas comecem a falar mais sobre isso, que é o interesse. "Ah, João, mas eu já ouvi falar sobre interesse. Todo mundo fala que tem que ser interessado no cliente". Sim, mas da forma que eu vou te falar aqui agora, eu nunca vi. Você já percebeu que muitas pessoas, elas, antes de você terminar de falar, parece que elas estão pensando em outra coisa? E quando ela fala, após a sua fala, parece que desconecta do assunto que vocês estavam conversando? Você já percebeu isso? Sabe o que que é isso? Vou trazer para a área de vendas agora, tá? Isso acontece na área de vendas da seguinte forma: o cliente está contando para você algo, às vezes abrindo o coração dele, e você só está pensando em responder a pergunta, só está pensando na próxima resposta. Como que eu falo de uma maneira encantadora e blá, blá, blá. No caso, vendedores interessados, eles escutam tudo para depois pensar na resposta, para depois pensar na saída. Por quê? Porque as melhores perguntas são aquelas que você faz em cima da fala que você escutou. Se você não escuta o que o cliente fala, você nunca vai conseguir fazer boas perguntas. É por isso que Nosso Senhor Jesus falava na Bíblia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Deu uma batida aqui, né? Um filho trombou aqui, voltando. Por isso que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque, porque não é simplesmente você entrar o som e você não refletir sobre ele. Ouvir de verdade é entrar o som, você parar a tua atenção toda na fala, refletir sobre uma pergunta e aí sim fazê-la. Isso é interessar, isso é se interessar pelo próximo. Já teve casos, por exemplo, que o cliente falou sobre mim para um terceiro, né, que trabalha comigo, assim: "Rapaz, eu me simpatizei com ele, porque a gente gostava das mesmas coisas". E aí tem outro cliente, por exemplo, que falou assim para mim, coisas sobre corrida, coisas sobre esporte, que não tinha nada a ver com esse cliente que gostava das mesmas coisas que eu falei que ele disse isso para outro. Eram outras coisas que ele gostava, era religião, era, enfim, assuntos diversos. Mas por quê? Significa que com alguns eu falo uma coisa, com outros eu falo outra coisa, eles confiam em mim, eles vê segurança na minha fala, porque eu estou convicto do que eu estou falando, e aí, como eu me interesso no que eles falam, eu faço as perguntas certas. Resumidamente é isso. Então, ser interessado, ser interessante. Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Ouve, reflita e depois pergunte. E esses 3 tipos de comportamento, o entusiasmo, a confiança e o interesse, são a base de tudo para fazer com que você consiga avançar as oportunidades no funil. As oportunidades em toda etapa do funil de vendas para você vender mais. E é justamente isso que eu ensino para os meus alunos no método Forja. Um método capaz de fazer você definir o melhor cliente para atacar, atacá-lo no momento certo, não atacá-lo de brigar, né? Mas atacá-lo de ir para cima dele e oferecer a tua solução, etapa por etapa do funil, até conseguir vender e fazer um excelente pós-venda. Se você tiver interesse de conhecer esse método, um acompanhamento que em 3 meses já é suficiente para você ter um resultado bem bacana, se você seguir o que eu falo. Clica aqui no link da descrição, eu vou te explicar melhor como funciona no WhatsApp, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, tudo de bom e boas vendas!